Pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Nós vamos dar continuidade aqui no nosso conteúdo de matemática e vamos aqui para o nosso quadro virtual. Dando continuidade, nós vamos verificar aqui, né, no nosso quadro virtual e falar um pouquinho sobre números decimais e suas utilizações. Vocês talvez não conheçam, mas o número decimal são algarismos que possuem uma vírgula em sua composição. Ok? Sabemos que tem vírgula, então você já viu esse cartaz em algum lugar na sua vida, né? Passeando por aí, né? E em outros lugares também do nosso dia a dia, né? Por exemplo, em postos de gasolina, na calculadora, aquele anúncio do supermercado e naquele belo talão de energia, né? Pois é, aqueles numerozinhos com vírgula, eles na realidade são formas de frações que foram transformadas para números decimais para facilitar a nossa compreensão, né, de acordo com a nossa necessidade. Vamos falar um pouquinho da forma decimal desses números que nós estamos estudando, né? Por exemplo, todo dia a gente fala de dinheiro, mexe com dinheiro, e esses números eles estão na prática, né, sendo usados de forma decimal. Eu vou pegar um exemplo aqui. Se a gente comparar a moeda de 1 centavo e de 10 centavos com a moeda de R$1, nós vamos ter a moeda de 10 centavos, ela representa 1/10 de R$1, ou seja, uma divisão de R$1 em 10 partes iguais. Já a moeda de 1 centavo, nós podemos representar como 1 centésimo, que nesse caso é R$1 dividido em 100 partes iguais. Para entender melhor, vamos lembrar aqui na forma de fração. 1/10 ele é representado pela fração 1 sobre 10. Né? Nós vamos ler 1/10 e sua representação na forma decimal vai ser 0,1. Já 1 centésimo, em forma de fração, é 1 sobre 100. Vamos ler 1 centésimo e ela é representada na forma decimal como 0,01. 1 milésimo, né, em forma de fração, é 1 sobre 1000 e em forma decimal é 0,001. Bom, vamos falar de comparação de números decimais. Tá? Tem aqui uma tabelinha. Observa que nessa nossa tabelinha temos a parte inteira e uma parte decimal. Na parte inteira, acho que vocês lembram do primeiro bimestre, que eram as casas de ordem de unidade, dezena e centena. Vocês devem ter lembrado disso agora. Tá? Como é que nós vamos fazer na parte de números decimais? É da mesma forma, vamos acrescentar na parte decimal o primeiro número depois da vírgula são os décimos, o segundo número depois da vírgula, centésimos, e o terceiro número depois da vírgula, milésimos. Ok? Então, 1/10 ele vai ser representado na nossa tabela de ordem como 0 unidades e 1/10. O centésimo, né, vai ficar como 0,01 centésimo. E 1 milésimo vai ficar como 0,001 milésimo. E como é que eu vou ler a questão do 19,2? Interessante, né? Observa aí que na casa da unidade sempre nós vamos ter o número acompanhado com vírgula. Ok? Toda vez que tiver um número decimal e ele estiver acompanhado com vírgula, para nossa facilidade nós podemos organizar sempre dessa forma. As unidades sempre vão acompanhar a vírgula. Isso vai facilitar aqui na nossa tabela de ordem, como nas continhas mais para frente. Tá? Então, para ler, eu vou ler da seguinte forma. 19,2 representa 10 dezenas mais 9 unidades e 2 décimos. Tá? E comparando, eu posso dizer para vocês que todo número que tiver à esquerda sempre vai ser maior que o número da direita. Nesse caso, olhando pela nossa tabela. Né? Por exemplo, 0,1 ele vai ser maior que o 0,001. Né? Porque ele está à esquerda do número que nós estamos comparando.
E o 19,2 também vai ser maior do que o 0,1, porque ele também está mais à frente à esquerda do que o 0,1. Tá? Fazer uma observaçãozinha aqui, que é uma observação muito interessante. Ela diz o seguinte: quando acrescentamos ou eliminamos zeros à direita do número decimal, seu valor não vai mudar. Por exemplo, eu tenho 0,6, se eu acrescentar um zero à sua direita, ele vai ficar como 0,60. Na realidade, esses dois valores são a mesma coisa. A única diferença é porque, como nós vimos lá em fração equivalentes, aqui nós temos números decimais equivalentes. Ok? Se eu acrescentar mais um zero, vai ficar 0,600 milésimos. Né? Mas no final da história é a mesma 0,6 décimos. Podemos falar também aqui sobre o número 2. Se acrescentar o zero à direita, é a mesma coisa que 2,0. Se acrescentar mais um zero, 2,00. Se acrescentar mais um zero, 2,00. Todos eles representam o mesmo número. Tá? Observa agora que nós temos 4,500 milésimos. Eu posso remover esse zero da direita, vai ficar 4,50 centésimos, que é a mesma coisa. Ou, tirando mais um zero, vai ser 4,5. Esses números não importa a forma como estão escritos. Acrescentou ou diminuiu a quantidade de zero, eles são exatamente iguais. Tá? Então, vamos dar continuidade. Para facilitar ainda mais a comparação de números decimais, nós vamos tentar observar algumas regrinhas, tá? E no caso ele vai auxiliar nessa comparação. Quando falamos de comparação, lembre-se, nós estamos tentando decidir quem é o maior e quem é o menor entre os dois números. Né? Nesse caso, a regra é o seguinte: devemos observar com muito cuidado as casas de ordens inteiras ou a casa de ordens decimais. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Qual número é o maior, 4,1 ou 2,51? Para isso, nós vamos utilizar alguns símbolos que eu acho que vocês já conhecem. O símbolo de maior que é a setinha voltada para a direita, e o símbolo de menor que é a setinha voltada apontando para a esquerda. Né? Analisando o número em questão, nós temos 4,1 e 2,51. Vamos começar sempre pela ordem, as casas de ordens inteiras. No caso, o 4, né? Ele representa para a gente 4 unidades, 4 inteiros. Já o outro número, o número 2, ele representa 2 unidades inteiras. Né? Olhando agora por esse ponto de vista, dá para perceber quem é maior e quem é menor. Nesse caso, podemos dizer então que 4,1 ele é maior que 2,51. O outro exemplo é decidir quem é maior, 1,041 ou 1,41. Também vamos analisar da mesma forma, mas perceba agora que a parte de inteiro, né, o número 1, que vem antes da vírgula, é igual ao do outro lado. O que vamos fazer agora então? Vamos observar a parte de números decimais. Observando, nós vamos ter 0,41 milésimos e do outro lado, observe que eu acrescentei um zero para poder facilitar a nossa leitura, já que a primeira tem 3 casas decimais, o segundo número também deverá ter 3 casas decimais, para facilitar a nossa comparação. Tá? E nesse caso ele ficou com 410 milésimos. Quem será maior, 410 ou 41? Então podemos dizer que 1,041 milésimos é menor que 1,410 milésimos. Vamos falar um pouquinho de medidas. Por que medidas? Porque é uma coisa que está no nosso dia a dia, ela é muito importante para a gente, desde a hora que a gente acorda, ela está
no nosso dia a dia. Se a gente vai para algum lugar, ela sempre nos acompanha. E as medidas elas são repletas, recheadas desses números decimais. Tá? Existem muitas coisas que podemos medir, né? No caso, a altura, que é o comprimento de uma pessoa, né? Ou o comprimento de um edifício, é um tipo de medida. A capacidade de um recipiente e também é um tipo de medida, que no caso seria a quantidade, por exemplo, de água que eu carrego em um balde. Né? A temperatura de uma criança. Bem, tudo que nós podemos medir, né, que nós podemos quantificar, né, dar quantidades, são medidas. Né? E tudo que podemos medir também é chamado de grandeza. Temos o Sistema Internacional de Unidades, que foi um sistema gerado para, digamos que, pacificar os povos no mundo inteiro, de uma forma onde a medida que eu uso aqui para marcar a hora, o tempo, é a mesma unidade de medida lá no Japão, nos Estados Unidos, apesar de que no passado, cada povo criou o seu meio de medida. O Sistema Internacional de Unidades, então, ele criou um meio de, de melhorar essa comunicação entre os povos. Tá? Só para você ter uma ideia, funcionava assim no passado. Né? Cada medida era criada e adaptada de acordo com a necessidade daquele povo. Então, imagina um mundo cheio de povos diferentes e cada um tinha a sua necessidade de medir. Como eles não conversavam entre si, às vezes por causa da linguagem que é diferente, né? A língua é diferente. Então, essa falta de comunicação fizeram com que cada população criasse o seu modo de medir, né? Criar os seus meios. Né? E muitos desses meios eles eram criados com base na parte do corpo humano. Né? Por exemplo, antigamente nós tínhamos a polegada, que até hoje ainda é usado, né? Quando vamos comprar uma TV, por exemplo, uma TV de 54 polegadas. Né? O palmo existia também no passado, o pé, a braça, né? E o covado. O covado ele é bem citado na Bíblia, quando Noé, principalmente, foi criar a arca. Ele tinha como medida, a unidade de medida dele, o covado, que é a distância da ponta do cotovelo até a última ponta do maior dedo da nossa mão. Então, o que é esse sistema internacional de unidades? Ele veio para pacificar e facilitar a comunicação. Imagina um comércio que cada povo tem um meio de medir, um meio diferente de quantificar essas coisas. Na hora de comercializar, de vender, né, de distribuir, fica meio difícil. Foi em 1960, né, que uma comissão mundial ela resolveu facilitar essa vida. Ela criou o Sistema Internacional de Unidades, onde cada unidade, cada grandeza, se ela for aplicada aqui no Brasil, essa mesma grandeza, né, vai ser entendida em outro lugar do mundo. Né? E isso contribuiu para o avanço da sociedade e da humanidade. Por exemplo, aqui nós temos a grandeza de comprimento, né? Que a sua unidade, o nome é metro e o seu símbolo é o M minúsculo. A massa, que no caso se refere ao nosso peso, né, é dado por quilograma e o seu símbolo é o kg. Enfim, existem vários tipos de unidade. Aconselho, de ver, se você tiver um tempo, de estar pesquisando isso na internet, porque ela é muito extensa, não tem como a gente falar de todas as unidades que existem no Sistema Internacional de Unidades. Mas nós podemos dar essa prévia para que você possa saber que essa nomenclatura ela existe e que ela veio para facilitar a nossa comunicação, não só aqui no Brasil, mas como no mundo inteiro. Ainda falando de Sistema Internacional de Unidade, nós vamos pegar aqui um exemplo básico onde existe
o número decimal. Sua relação com o metro, porque a unidade de medida de comprimento ele é um metro, né? Nós temos um metro, nós vamos ter tantos milímetros, nós vamos ter tantos centímetros e nós vamos ter tantos quilômetros. No caso do milímetro, a sua relação com essa unidade metro, né, é que a cada 1 milímetro ela é igual a 0,001 metro. Ou, se você preferir escrever em forma de fração, ela vai ficar 1 milésimo de metro. Os centímetros, que é dado pelo símbolo cm, em relação ao metro, né, nós vamos ter 1 centímetro, que é igual a 0,01 metro, ou 1 centésimo de metro. E o quilômetro? O quilômetro ele é maior que a unidade, né? A unidade é metro, então ele é dado pelo símbolo km, e 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Adição de números decimais é uma parte muito importante, tá ok? Então vamos pegar a situação aqui do livro. Uma pessoa que procurava emprego, ela foi chamada para 3 entrevistas em lugares diferentes. E para se deslocar, ela precisou usar alguns tipos de transporte. No primeiro, ela foi usando o metrô e um ônibus intermunicipal e gastou R$ 5,10. Para ir para a segunda entrevista, ela usou um metrô, um ônibus metropolitano e gastou R$ 5,70. Já para ir para o terceiro lugar, ela usou somente o metrô e gastou R$ 3,25. Quantos reais essa pessoa gastou para ir a cada local, né? Vamos separar, tá? Para facilitar a nossa vida, a gente pode separar ela de forma, como fizemos lá no primeiro bimestre, cada ordem de casa decimal em cima dessa ordem decimal. Por exemplo, aqui podemos dizer, para facilitar, que vamos pegar o primeiro valor e adicionar na nossa tabelinha ao lado, da direita para a esquerda. Tá? Nesse caso, nós vamos ter o 5,10, onde o 0 é a casa dos centésimos, o 1 é a casa dos décimos, e o 5, acompanhado da vírgula, ficou embaixo da casa das unidades, né? Os demais valores nós vamos fazer do mesmo jeito, 5,70 e 3,25. Vale dizer agora para vocês sempre ficarem atentos à questão da vírgula, né? Alguns professores costumam dizer que para fazer soma com número de vírgulas é necessário respeitar essa regra, vírgula embaixo de vírgula. E isso é verdade. Se a vírgula não estiver embaixo da outra vírgula, a nossa continha vai dar um erro, tá ok? Então, para resolver isso, nós vamos fazer igual ao que se fez no primeiro bimestre, quando nós falamos de números naturais, né? Vamos começar da direita para a esquerda, obedecendo as casas. Primeiro, nós vamos resolver a casa dos centésimos, tá? Nesse caso, vai ficar 0 mais 5, que é igual a 5. Então, vamos fazer agora a casa dos décimos, tá? De cima para baixo, nós temos 1 mais 7 mais 2, que é igual a 10. Porém, observa que nós não podemos ter dois números em uma única casa decimal, né? Só pode haver apenas um algarismo, tá? E nesse caso, é aquela velha história que os professores sempre dizem: 1 mais 7 mais 2 é igual a 10, deixa o 0 e sobe 1. Tudo bem? Esse 1 foi para a casa da unidade e nós vamos resolver novamente a nossa soma. 1 mais 5 mais 3, que é igual a 14. Então, podemos dizer, a partir desse resultado, que essa pessoa gastou R$ 14,05. Foi fácil, né? Ação de números decimais. Ela é feita igualmente à adição, mas vamos lembrar de algumas regrinhas, né? Vamos pegar o outro exemplo aqui do livro também. Uma mulher levou seu bebê ao pediatra e verificou que ele estava com
7,230 kg. Sabendo que no mês anterior ele estava com 6,895 kg, determine quanto esse bebê engordou. Para a gente saber, né, nós devemos fazer o mesmo procedimento. Vamos pegar o primeiro valor da esquerda para a direita, deixar a vírgula sempre embaixo da unidade e o outro valor seguir a mesma sequência. Tá? Vamos começar agora da direita para a esquerda. Tá? Nós vamos ter a casa dos milésimos e resolvendo 0 menos 5, observa que o 0 é menor. Nós vamos ter que pegar emprestado da casa dos centésimos. Nesse caso, né, nós vamos pegar o 1 emprestado, vai virar 10 menos 5. E 10 menos 5 é igual a 5. Quando pegamos emprestado da casa do centésimo, o 3 virou 2, porque nós pegamos um emprestado. E para resolver isso aí, observa novamente que 2 é menor que o 9. Novamente vamos ter que pegar emprestado da casa da frente, no caso da casa dos décimos. Né? Pegando o emprestado, nós vamos ter 12. 12 menos 9 é igual a 3. Resolvendo a casa dos décimos, né? Novamente, nós temos o número 1 menor que o número 8. Vamos pegar emprestado novamente da casa da unidade. Nesse caso, nós vamos ter o 1 emprestado, que vai ficar 11, menos 8, que é igual a 3. Aqui na casa das unidades, como era 7, emprestamos 1, vamos ter 6 menos 6, que é igual a 0. E nesse caso, né, nós podemos responder e dizer que esse bebê ele engordou 0,335 kg, né, ou apenas 335 gramas. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Qualquer dúvida, nos procure no grupo do WhatsApp. Até a próxima!